em especial tratar sobre o casamento. A gente percebe que o inimigo tem trabalhado bastante nesse aspecto, porque ele sabe que um casal desajustado, um casal com problemas, pode trazer coisas desastrosas para a família. Isso vai refletir nos filhos e, por sua vez, vai refletir em toda a sociedade. A gente sabe que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe. E o inimigo tem trabalhado bastante em relação a isso, tentando descaracterizar a família. Hoje nós temos vários modelos de família. A família padrão, ela acaba por ser desprezada, Agora nós temos as famílias deste século, e estas famílias agora são mais colocadas em evidência. É interessante ver isso, porque eu estava analisando alguns materiais de ensino fundamental, e lá tinha representações de famílias, e a família que era composta por um pai, uma mãe e filhos, era uma família que, dentro de uma perspectiva, de uma leitura da imagem, uma leitura visual, parecia uma família triste, uma família sem graça. Já havia uma outra família, que era uma família diferente, uma família representada por duas figuras do mesmo sexo, e essa família parece que era mais divertida, era mais legal. E assim nós estamos vendo que há um bombardeio em cima da família que a gente tem como padrão bíblico, uma família de pessoas heterossexuais. Isso parece que está se perdendo, e por isso nós precisamos resgatar isso na igreja, porque, irmãos, a gente acaba por refletir o que há na sociedade. Alguém diz assim, a educação não vai bem, a educação não anda muito bem. Mas por quê? Porque a educação, a escola é o reflexo de uma sociedade decaída, de uma sociedade doente, que precisa de cura. E a gente vai ter nas instituições sociais este mesmo reflexo, e não é diferente. Além disso, irmãos, nós temos todo um movimento feminista que trazem novos pensamentos em relação à composição familiar. E muitas vezes este pensamento também infiltra no pensamento das pessoas da igreja, e não da palavra de Deus, não da liderança, mas das pessoas que estão compondo a igreja. Por quê? Porque é isso que se ensina. E este ensino, irmãos, ainda que subjetivo, a gente acaba absorvendo, porque a gente liga a televisão, ali está sendo instruído, ali as pessoas estão sendo informadas, estão trazendo um pensamento. Você vê uma novela, a novela também traz um pensamento do que é família, de como pensa a família, e a gente acaba sendo, irmãos, envolvidos de uma tal maneira que às vezes a gente pensa que aquele pensamento é nosso, mas não é. É um pensamento que foi imposto, é um ideário, é uma ideia que foi colocada, e a gente não consegue discernir isto. Mas hoje, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela é poderosa para desfazer, irmãos, toda a heresia, todo sofisma, toda mentira, e a gente ter a nossa família, o nosso relacionamento abençoado por Deus. Porque este é o propósito, este é o plano que o Senhor nos mostre. Porque, irmãos, uma casa desajustada traz muita tristeza e muito sofrimento. E se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, saiba que o diabo ele vai batalhar naquilo que é o seu ponto fraco. O diabo não atua, irmãos, onde você é forte, ele atua na onde é a sua fraqueza. E você quer ver a palavra de Deus nos mostrar a nossa fraqueza? A Bíblia diz que os nossos maiores inimigos são os da nossa própria casa. Por quê?
porque eles nos conhecem profundamente, eles sabem o que nós realmente somos. Enquanto eu estou aqui falando para os irmãos estão traçando uma personalidade em relação a mim, vocês estão tendo uma visão. Agora, quem me conhece realmente é quem convive comigo, é quem está lá na minha casa, né? É quem diariamente, diuturnamente está comigo. Esse me conhece, essa me conhece. E aqui eu vou falar, irmãos, sobre casamento, sobre relacionamento, mas eu tiro totalmente, irmãos, a perspectiva de que eu sou perfeito, né? De que o meu casamento é perfeito, irmãos. Na minha concepção não há casamento perfeito, porque como duas pessoas imperfeitas vai formar um casamento perfeito? Praticamente impossível. Mas o nosso casamento pode ser aprimorado, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, se a gente seguir alguns princípios que a palavra de Deus vai nos dar. É a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Antes vamos ver alguns dados importantes, né? Em relação ao crente, né? À igreja, ao povo cristão. Olha só, então. O casamento bíblico é a união de um homem e uma mulher sob a presença de Deus. Então, essa é uma maneira resumida. Não vou entrar aqui nesses pequenos detalhes, né, da composição de um casamento civil, né, porque aí a gente vai entrar na área de direito. Não é essa a intenção. A intenção é a gente pensar algumas coisas importantes e colocar em prática. Eu costumo dizer, irmãos, que o cristianismo, diferente de todas as outras religiões, o cristianismo é prática. O cristianismo não é dogmas, não é só doutrinas para eu aprender, não é só regras, leis para eu saber, não. O cristianismo é prática. Jesus ensinava os seus discípulos praticando, sendo o modelo. Jesus pegava a toalhinha, colocava no ombro, pegou o balde, né, ou a bacia de água, foi lavando os pés dos discípulos um por um, e aí ele diz assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês façam a mesma coisa. Então, cristianismo é prática, tá, irmãos? Então, que possamos entender e colocar algumas coisas em prática da palavra de Deus. Então, olha só, alguns dados então, olha. Esse estudo foi feito pelo Instituto Barna Group, que é, né, um instituto pensando nas questões relacionadas ao povo da igreja, ao povo cristão. Então, eles fizeram uma pesquisa com 1.500 pessoas, e olha só, né, foram 1.500 pessoas, é um instituto americano, então foram entrevistados pessoas cristãs e não cristãs, americanas. Então, olha só, o estudo apontou que cristãos são mais felizes no casamento do que os não cristãos. Então, a primeira coisa que foi constatada é que o cristão é mais feliz no casamento. Logo, os ensinamentos que o casal recebe da igreja, né, a frequência deles na igreja, esses cristãos são os cristãos que frequentam a igreja, tá, irmãos? Não é aqueles que falam que são cristãos, não. Os cristãos que frequentam a igreja são mais felizes no casamento. Isso não quer dizer que a pessoa que está na igreja não esteja sem alegria no casamento dele. Então, nós temos a primeira informação deste estudo. O segundo é que as mulheres estão menos satisfeitas do casamento do que os homens. Aí aqui entra, né, deixei em parênteses, porque muitas vezes, né, até aqueles que fizeram a pesquisa, eles perceberam que os homens têm mais dificuldade em assumir, né, os homens têm mais dificuldade de assumir os problemas. Então, provavelmente, na hora da pesquisa, o homem não se sentia tão realizado, mas ele opta não falar, né? Então, não está tudo bem, né? Está tudo certo. E nem sempre é assim. Mas o estudo, né, fala que as mulheres estão mais insatisfeitas no casamento, e eu estou falando de mulheres cristãs também. Olha só, agora aqui é importantíssimo, ó. Dados do estudo sobre o casamento e divórcio mostram que a geração X
que compreende entre os nascidos de 65 e 84, parece estar sofrendo uma tendência alarmante de divórcio. Então a geração X, né? Dá uma olhada na data lá e vê que geração que você é. Se você não consegue saber qual a tua geração, eu vou te ajudar então aqui nesse outro slide. Então olha lá, satisfação no casamento por gerações. Então a geração Baby Boomers, 61% de insatisfação. Os Baby Boomers são aqueles que nasceram no período da Segunda Guerra Mundial, que foi um boom, que nasceu muita criança depois que acabou a guerra, por isso que chamam Baby Boomers, que é as pessoas entre 57 e 75 anos. Então, 61% das pessoas entrevistadas com essa idade 61% se demonstraram satisfeitas com o casamento, felizes no casamento. Já a geração Y, que é o millennials, eu acho que é assim que dizem, a palavra americana, 65%, que é entre 25 e 40 anos, né? Então, essa geração Y, né, o Felipe, né, o André, quem mais? Eu acho que quem mais aí? O Abel, né? Murilo também, geração. Então, essa geração aqui, ó, parece que ela está mais satisfeita, pelo menos os americanos estão mais satisfeitos com o casamento. Já a geração X, irmão, que eu me incluo aqui nessa, ó, dos 41 aos 56 anos, essa geração foi que preocupou na pesquisa, porque a insatisfação é grande, né? Olha só, 47% se demonstraram felizes no casamento. Então a insatisfação está muito grande nesta geração, que geralmente são pessoas que estão totalmente envolvidas, né? Ou as pessoas que mais se envolvem com as coisas relacionadas à igreja, com os trabalhos da igreja. E isso é uma preocupação que a gente percebe e a gente convive diariamente dentro do nosso contexto. E eu não estou falando de Ourinhos, eu estou falando de Brasil. Está havendo um conflito e a gente tem uma cultura, irmãos, que é a cultura, né, como a gente viu principalmente nos homens, a cultura negacionista, negar que tem um problema e também de ocultar o problema, de esconder. Quando a coisa acontece, já está totalmente fora de controle. Quando a coisa se dá, já está, irmãos, insuportável. O casal já não consegue viver mais junto, não consegue nem conversar. Por quê, irmãos? Porque nós temos, numa perspectiva de espiritualidade, quem está me ouvindo, diga amém. Às vezes, para a gente demonstrar essa espiritualidade, a gente vai escondendo, empurrando debaixo do tapete. Por quê? Porque eu preciso me manter com aquela representação de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa que está tudo bem, e por conta disso, irmãos, a pessoa não se abre, a pessoa não procura o pastor, a pessoa não procura os conselheiros da igreja, ela não procura, ela oculta, e ela vai vivendo uma vida sofrida, porque ela não entende que a palavra de Deus diz que é para comunicar os santos, que é para comunicar os que estão na liderança, que é para comunicar as pessoas que são responsáveis. E aí, irmãos, a gente vê que vai levando essas pessoas a viver uma vida triste, e depois disso, irmãos, você vê muitos casamentos sendo acabados por coisas que a gente vê, mas por causa disso, o problema é esse? Meu Deus, separou por causa disso? Qual que é o maior problema? A pessoa não sabe nem falar qual que é o pior, o que acarretou, né, o que fez com que o casamento se desmanchasse. Então nessa noite, irmãos, que Deus possa abrir os nossos olhos e a gente possa ser instrumento de Deus para ajudar outros casais, e também, irmãos, pegar aquilo que é para nós, para que realmente possamos ser felizes, porque o casamento Deus criou para o homem ser feliz, para a mulher ser feliz. Ninguém deu glória a Deus?
Então vamos lá, ninguém acreditou nisso, né? Misericórdia, vamos lá, irmão. Então olha só, para iniciar, irmãos, o casamento antes de começar, ele é importantíssimo, porque ele vai refletir depois no casamento instalado. Então algumas coisas aqui para aqueles que não casaram ainda, né? Que estão aí, né, distribuindo currículo, ou outros que já está, né, meio empregado. Para você precisa atentar para algumas coisas importantes que a Bíblia instrui, né? Aqui tem alguns conselhos, né? Você não pode jamais querer sair ou mudar a sua vida por conta disso aqui. Então muitos jovens e quem tem filho precisa aconselhar, ser aberto, conversar com o filho, com a filha, e deixar bem claro acerca dessas coisas. Porque na cabeça do jovem, da jovem, a casa dela é tão difícil, a casa que ela mora, da mãe e do pai, é tão difícil viver ali, é tão espinhoso que ela não vê a hora, irmão, de sair dali. E aí às vezes ela busca um relacionamento, porque ela vê neste relacionamento a única possibilidade dela sair daquilo que ela pensa que é o inferno. E aí então ela arranja, ou ele arranja qualquer coisa pela frente. E aí, irmãos, a coisa já começa totalmente desajustada. E eu estou falando de uma coisa para você aqui, né? E aqui está o nosso pastor também, que assistiu já isso muito dentro da igreja. Se a gente começar a contar quantas jovens que saíram daqui da igreja, que fizeram, né, arranjaram matrimônio de qualquer maneira, e que hoje nem na igreja estão mais, muitas fizeram assim, e rapazes também, que deixaram a igreja, arranjaram namorada fora da igreja, fora da direção de Deus, que arruinaram as suas vidas. Então isso é importantíssimo. Nunca casar por conta de querer sair da casa do pai, nem por se sentir pressionado, né, em relação às questões sexuais. Não consigo me conter, preciso casar. Irmão, isso não é objetivo, isso não é motivo para a pessoa casar nunca, irmão. Se você está sofrendo disso, você precisa jejuar, irmão. Você precisa orar. Você precisa vir na consagração de sábado aqui, né? Você precisa vir na oração. Você precisa, né, de lacerar sua carne, porque é isso que você precisa, e não de um casamento. Então nós precisamos ter essa prudência, essa sabedoria, e os jovens precisam saber disso, precisam entender isso, irmão, para que ele tenha uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus. Arranjar relacionamento para mostrar para as outras pessoas. Fulana tem um namorado agora. Agora ela é especial. Agora ela está acima das outras. Por quê? Porque a Chiquinha, a Ditinha, né? E a Mariazinha não tem namorado, mas ela tem, olha. E o namorado dela tem até um serviço e tem uma moto. Está melhor que as outras, né? Nunca arranje um relacionamento por conta de querer mostrar para outra pessoa que você está melhor, porque você não sabe o tamanho da responsabilidade que é se relacionar com alguém. Mesmo namorando já é uma grande responsabilidade, e a gente precisa orientar a juventude em relação a isso, para que eles sejam também instrumentos de Deus lá na frente e também no presente. Por isso, nós temos que nos relacionar com aquilo que realmente Deus tem preparado para nós, em tudo. Se relacionar para ser livre, né? Se relacionar para resolver a vida logo. Eu quero mudar logo, eu quero mudar a situação. A casa da minha mãe é até boa, até eu gosto de lá, né? Porque diz um pastor que fala que tem casa de pai que parece um hotel, né? Tem tudo, irmão. De manhãzinha, café da manhã, na hora do almoço, né? Aquele almoço que o filho gosta, é café da tarde, é janta, maravilha. Aí tem o seu quartinho, ele dorme, não paga a luz, não paga a água, né? É uma maravilha, a casa não quer nem sair, irmão. Não quer nem sair de lá. E o duro que quando sai, irmão,
não paga a conta, né? O inquilino fica e vai embora e não paga nada, né? E o pai fica, né? Tem pai que fica triste, tem outros pais que dá glória a Deus, né? Oh, glória a Deus, meu filho casou. Que bênção. Eu comprava 15 pãezinhos, agora eu vou poder comprar 5, né? Então, irmãos, nós precisamos ter essa concepção em mente, né, de que o relacionamento, como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele é honroso, né? Ele precisa ser respeitado, é necessário ter reverência. O casamento é uma coisa importantíssima na vida do homem e na vida da mulher, é uma instituição divina. Dito isso, né, ninguém vai querer casar mais por qualquer coisa, né? Vamos lá então. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Olha como Paulo, irmãos, ele é tremendo, porque ele vai falando, ele vai, né, trazendo a mensagem de Deus, e ele vai abraçando todo mundo. Então aqui nesse primeiro versículo ele fala do solteiro, né, do jovem, né, do irmãozinho que está solteiro. O que ele fala que esse rapaz tem que fazer? Cuidar das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. O que nós temos hoje na igreja? Pessoas casadas trabalhando na obra do Senhor, se empenhando, se dedicando, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cuidar da esposa, tendo que cuidar do seu trabalho e também fazendo a obra de Deus. Só que Paulo está dizendo que quem tem que cuidar da obra do Senhor, o trabalho, irmão, é o solteiro. Porque o solteiro não tem uma família para cuidar, irmãos. E olha como a gente vê muitas vezes algumas situações difíceis na igreja. Por quê, irmãos? Porque o jovem, ele não quer abraçar uma responsabilidade que é bíblica. E se ele não entender isso, ele não vai ser abençoado dentro da perspectiva que Deus tinha para ele. Então você chama o jovem para o trabalho, ele se esquiva. Só que é uma oportunidade dele ser abençoado, porque a palavra de Deus diz que o trabalho e agradar ao Senhor é para os solteiros. Aí a gente pensa, né? Olha, Paulo falou dos rapazes, dos jovens, né? Os rapazes têm que trabalhar na igreja, e a solteira também. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Então a solteira também precisa se dedicar na obra do Senhor. E cadê as solteiras? Para fazer a obra de Cristo. Cadê elas? Então nós temos que colocar as coisas nos seus respectivos lugares, para que realmente a obra de Deus possa avançar cada vez mais. Porque senão, irmãos, o que acontece é que alguns ficam sobrecarregados e outros sem carga nenhuma. Alguns têm que fazer 3, 4 coisas e o outro não move nada. Então nós precisamos trazer esta mensagem para a juventude e dar a eles esta visão para que eles aproveitem o máximo essa condição de solteiro. Porque depois que ele casar, aí vai ficar mais difícil ainda fazer a obra de Deus. E quem é casado aqui faz a obra do Senhor, levanta a mão. E dá trabalho. Só que a palavra de Deus ensina que o casado precisa se empenhar em agradar o seu cônjuge. A mulher trabalhar pelo seu cônjuge, o seu esposo trabalhar pela sua mulher, pela sua esposa. Agradar e fazer ela feliz. E agora a gente vai entrar, né, no seio dessa mensagem. Então tenho 7 princípios para o relacionamento, para a vida a 2, que a palavra de Deus nos dá. 7 princípios, são 9 horas, vou passar só o primeiro. Antes, porém, só vou deixar essa mensagem aqui para os jovens, olha só, para aqueles que não são casados. Porque aos que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão envilecidos. Se você trabalha na obra do Senhor, se você se empenha, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Deus irá te abençoar. Deus irá mover os céus e a terra a seu favor, porque Deus honra aqueles que honram a Ele. E o texto diz mais, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a palavra de Deus diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o segundo as suas forças. Se envolva com a obra de Deus, porque com certeza Deus vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Eu não sei até onde esta mensagem vai chegar, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdadeira. Se a pessoa se envolver com as coisas de Deus, Deus vai honrá-la, Deus vai abençoá-la, porque a obra do Senhor, ela é importante para Ele, e Ele é um bom trabalhador, Ele é um bom pagador, Ele paga muito bem aqueles que trabalham na sua obra. Que possamos entender esta mensagem, que possamos compreender isto, que possamos ensinar a igreja, aos jovens, que a melhor coisa do mundo é fazer a obra de Deus. Agora, para encerrar, irmãos, só o primeiro princípio. Foque nas mudanças que você precisa fazer em você e não nas dele ou dela. Então a grande questão é que as pessoas querem casar para ser feliz. As pessoas querem casar para se sentir realizada, para conquistar, para se sentir plena. Só que casamento não faz nada disso, irmão. Casamento, ele é nada mais do que uma atitude para fazer o outro feliz, o outro realizado. E se a gente casa com pensamento egoísta, se a gente casa pensando em ser feliz, irmãos, a gente nunca vai conseguir ser feliz. Porque a outra pessoa vai se mover, ela vai trabalhar intensamente e nunca você vai se sentir feliz. O casamento só realmente será feliz quando ambas as partes estão trabalhando para fazer o outro feliz. Esta é a grande questão. Agora, para eu querer fazer a outra pessoa feliz, eu preciso do amor dentro do meu coração, e este amor regado com o amor de Deus, o amor ágape de Deus, o amor que vem do alto, o amor que é o próprio Deus. Deus é amor. Este amor precisa estar latente na minha alma, só assim eu vou conseguir trabalhar para fazer o outro feliz. Então que você entenda isso, que o seu empenho, que a sua dedicação seja para fazer o outro feliz. Porque, irmãos, a lei da semeadura, ela é verdadeira. Tudo quanto o homem semeia, ele colhe. E se ele semeia amor, se ele semeia cuidado, se ele semeia carinho na vida da outra pessoa, a outra pessoa automaticamente, ela vai retribuir. Ela não vai conseguir devolver para você desamor. Por quê? Porque a intensidade do amor que você está demonstrando é tão profundo e tão celestial que ela vai de repente responder ou corresponder com aquilo que você está fazendo. Então que nessa noite a gente possa começar a refletir, a pensar: eu preciso trabalhar para fazer o meu cônjuge feliz, para fazer a pessoa que está do meu lado feliz. Se a gente fizer isso, com certeza a gente estará vencendo uma grande etapa do nosso relacionamento, que é praticamente o mais crucial da nossa vida, que é a nossa família. Que eu e você possamos aplicar este princípio. Guarde isso hoje. Eu vou trabalhar, eu vou me empenhar para fazer o outro ou a outra feliz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos
guardar a palavra de Deus no nosso coração, em nome de Jesus.